Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é um ambiente seguro onde você pode aprender da palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pois bem, até pouco tempo atrás era impossível encontrar o meu endereço pelo número da minha casa. Eu sempre, quando fazia algum cadastro em alguma loja, colocava o número da minha casa, mas na frente da minha casa não tinha o número. Então as pessoas que procurassem pelo número não encontrariam a minha casa. Ou seja, eu era um homem sem endereço. E aqui em Marcos, no capítulo 5, meditando na palavra do Senhor, eu encontrei uma história, eu queria compartilhar com você. Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Esta é a história do Gadareno, e nós conhecemos essa história na Bíblia como uma história de libertação. Mas eu queria apresentar para você um panorama aqui dessa região, para você conseguir compreender a realidade daquele homem. Então, ele morava em uma cidade chamada Gadara, e esta cidade era uma cidade que estava a sudeste do Mar da Galileia. Esta cidade era uma cidade rica, luxuosa, mas existia nela um homem que sequer tinha um endereço. A Bíblia diz que ele habitava nos sepulcros, ele habitava no cemitério, ele dormia talvez em cima das covas, afastado de tudo e de todos. Diz o texto que nós lemos que ninguém tinha força para segurá-lo. Já tinham tentado amarrá-lo, mas ele quebrava as correntes. Já tinham prendido os seus pés, mas ele rompia aqueles grilhões e andava se cortando e gritando. Imagine que coisa horrível, esse homem vivia em um nível de desespero, em um nível de perturbação, e ninguém podia ajudá-lo. Apenas uma intervenção divina podia mudar a sua situação. E aí, meus amados, nós aprendemos por meio da leitura da palavra do Senhor que qualquer lugar é comum até Jesus passar por ele. Então eu separei 3 verdades que podemos reconhecer a partir da leitura desse texto. E a primeira verdade é que Jesus te enxerga em sua noite mais escura. Existe um texto profetizado há muito tempo atrás pelo profeta Isaías, no capítulo 9, verso 1 e 2, que diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. E olha que entendimento fascinante. O texto de Isaías, a profecia do profeta Isaías, estava apontando para aquela região. Gadara ficava a cerca de 10 quilômetros do Mar da Galileia. Então o texto estava apontando para aquela região, onde Jesus iria passar, onde ele iria apresentar o seu ministério ao mundo. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus te enxerga em sua noite mais escura. Ele te vê quando à noite você é atormentado por pensamentos ruins e ansiedades, não consegue deitar e dormir em paz. E se ele te vê, ele vem ao seu encontro para fazer brilhar a sua luz sobre a sua vida. A segunda verdade que podemos tirar desse texto é que Jesus é capaz de atravessar o mar por sua causa. Do verso 6 ao 8, o texto de Marcos capítulo 5 diz assim: Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes.
pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Quando aquele homem vê Jesus chegando, descendo do barco, ele corre e se prostra diante de Jesus. E a presença de Jesus gera uma reação daqueles espíritos imundos e eles ficam com medo, porque eles sabem que Jesus tem poder para libertar aquele homem. Então eles declaram uma frase contraditória: Jesus, por que você está nos atormentando? Veja só, aquele homem estava aprisionado, sendo atormentado pelo diabo. E agora são os demônios que gritam dizendo: por que me atormentas? Porque ele sabia que onde Jesus chega, há libertação, há transformação. Jesus então ordena que os espíritos malignos saiam daquele homem e permite que eles entrem em uma manada de porcos que é precipitada ao mar, que se lança ao mar. Há poder no nome de Jesus. Jesus é o Criador Supremo, é o Rei do Universo, é o Deus Todo-Poderoso. Porcos não são tão importantes como uma vida humana. E aquela cidade, quando fica sabendo que aquele homem que vivia no cemitério, nos sepulcros, agora está liberto, está sentado, está comendo, está falando, está vivendo, eles ficam revoltados com Jesus, porque os seus porcos foram lançados no mar pelos demônios. Imagine só, o coração daquelas pessoas estava nos seus bens, estavam nas suas posses. O seu dinheiro era mais importante do que a libertação de uma vida humana. Mas o plano de salvação de Jesus está reservado para o homem. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ao final deste relato, nós vamos descobrir que Jesus atravessou o mar e foi até aquela cidade apenas para libertar aquele homem. Não existia nenhum outro compromisso de Jesus naquela cidade. Ele atravessou o mar por causa de um homem. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. E eu quero que você saiba que Jesus, se for preciso, atravessa o mar por sua causa. Ele atravessa a rede, ele atravessa a internet para te encontrar. E a terceira verdade que eu quero que você guarde no seu coração a partir desse texto é que Jesus quer te dar um novo endereço. Após a libertação, aquele homem se torna um testemunho vivo do poder de Jesus. No verso 15 de Marcos 5 diz assim: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A transformação é completa, é visível e é impressionante. O maior milagre de Jesus é a transformação de vidas. Aquele homem imediatamente fala para Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Eu não quero ficar nessa cidade. Aqui ninguém nunca pôde me ajudar. As pessoas nem me enxergavam, mas o Senhor atravessou o mar por minha causa. O Senhor veio até aqui para me libertar e agora eu quero segui-lo. E a resposta de Jesus surpreende a todos. Jesus vai declarar no verso 19, dizendo: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ah, que coisa linda! Jesus está formando um missionário aqui e ele está dizendo: não, você não vai me seguir. O seu testemunho será muito mais forte na sua casa. O seu testemunho será muito mais forte no meio dos seus parentes, porque eles conhecem você, eles sabem quem você era, eles sabem onde você estava morando. E agora eu estou te dando um novo endereço. Agora você volta para a sua casa, para a sua família. E é lá onde você vai demonstrar o amor que eu tenho por você. Talvez o lugar mais difícil para provarmos, para mostrarmos a nossa mudança seja em nossa casa. Porque aquelas pessoas que nos conhecem desde sempre, geralmente elas duvidam da nossa mudança. Mas é na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos, que você precisa provar que ama a Deus verdadeiramente. Talvez ao ouvir essa história você possa dizer assim: que história linda de libertação, mas não tem muito a ver com a minha vida, porque eu não moro no cemitério, eu não durmo nos sepulcros, eu tenho minha casa, eu tenho minha cama, eu tenho minha família. E aí eu quero te contar uma história de um jovem que morava com a sua família à beira de um lago. E certo dia à tarde, uma tarde muito quente, ele resolve nadar naquele lago. Então ele sai correndo da sua casa, tira a sua camisa, pula naquele lago e começa a nadar.
O seu pai que está em casa olha pela janela e percebe que no momento em que o seu filho pula na água, um jacaré que estava na margem do lago entra no lago e começa a ir em direção ao seu filho. Então ele começa a gritar desesperado, deixa o que estava fazendo e sai correndo em direção ao lago para avisar o seu filho, para que ele volte para fora. E ele grita o nome do seu filho e o seu filho não está ouvindo. Quando ele chega mais perto, o seu filho escuta, mas quando ele olha para o lado, o jacaré já está muito perto. Ele tenta nadar até a margem, mas não é possível. O jacaré então agarra as suas pernas. Ao mesmo tempo, o seu pai chega até o lago, entra na água e começa a puxar o seu filho para fora. Então inicia-se ali um desesperado cabo de guerra. O seu pai puxando os seus braços, o jacaré puxando por suas pernas. E o seu pai está tão desesperado, tão angustiado com aquela situação, desejando salvar o seu filho, que ele crava as suas unhas nos braços do seu filho, e à medida que ele vai puxando, as marcas ficam no seu braço e o seu braço começa a sangrar. Diante de toda essa luta, um fazendeiro que vai passando por perto ouve aquele barulho e ele está armado e ele vai até ali e ele dá um tiro naquele jacaré. O jacaré solta o garoto e o seu pai consegue salvá-lo, puxá-lo para fora. Então eles levam o menino para o hospital. Depois de alguns dias ali internado, o menino passa bem, ele está recuperado. Um jornalista daquela cidade fica sabendo o que aconteceu e vai até o hospital para entrevistar aquele garoto, para entender como milagrosamente ele foi salvo das garras daquele jacaré. Então, ao conversar com o menino, ele pede para ver as marcas no seu corpo. Prontamente o menino puxa a coberta que estava cobrindo seus braços e mostra as marcas no seu braço. Então o jornalista não entende e pergunta: mas o jacaré não agarrou as suas pernas? Por que você está mostrando os seus braços? Então ele declara que para ele o que importa são as marcas do seu braço, porque foi nos seus braços que o seu pai o puxou para fora, demonstrando o seu grande amor e salvando a sua vida. E eu quero dizer para você, Jesus quer deixar em você as marcas da salvação. Ele deseja te salvar, ele deseja trazer você para fora. Então, ao ouvir uma palavra como essa, não vire as costas. Talvez você não esteja na situação daquele gadareno, mas, ainda assim, você precisa de salvação. Nós precisamos de um encontro com Jesus, um encontro transformador, libertador, que mudará a nossa história para sempre. Então guarda isso no seu coração. E lembre-se, Jesus te enxerga em sua noite mais escura. Ele atravessa o mar por sua causa. E Ele pode te dar um novo endereço. Ele pode colocar você em um lugar muito melhor, na sua presença, desfrutando da vida abundante que Ele prometeu a todo aquele que nele crê. Então, se essa palavra faz sentido para você, tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Curte também esse vídeo, se inscreve aqui no canal, assina as notificações para você saber sempre que eu lançar novos vídeos por aqui. E deixa um comentário aqui embaixo, como Deus te abençoou, como Deus falou ao seu coração através da sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.